Bom, estamos aqui para mais um episódio das lives da SRZD. Hoje a gente está recebendo a professora Eliane, que é a nossa colunista especialista em casado mensalho e porta-bandeira. A gente está recebendo o nosso especialista, que é o Jaime Cesário, na parte de alegorias, adereços, enredo e fantasias. E a gente está recebendo dois convidados em uma só live, que são os meninos do Ateliê Aquarela Carioca, o Leozinho e Pedrão, que já fazem casado mensalho e porta-bandeira já há alguns anos já no Carnaval do Rio e em outros carnavais também. Então já vamos receber. Quem sabe faz ao vivo. Olá, seja bem-vindo de volta. Quando eu vi um susto, eu falei, gente, o que aconteceu? Pumba! Depois me cortaram da live. Do nada! Caiu, né? Eu pensar, falei, meu Deus, o que aconteceu? Quem sabe faz ao vivo, cara. Com certeza. E a turma está de volta aí também. Vamos lá, vamos continuar. E essa história da professora, né, que aí o Pedrão, Ariadne Levase, olha, de Iowa, Estados Unidos. Imagina, nós vimos todos entrando aí. Que maravilha. Eu acho que todos nós levamos um susto do tombo. Eu fiquei olhando para a tela. Ué, gente, cadê todo mundo? Cadê todos? E vê se o Pedrão e o Leozinho conseguem entrar agora. Isso aí vamos lá. Vai ver que caiu para isso. Eles já entraram novamente? Não. O nosso convidado aí tem que entrar. Já estou vendo isso aqui agora. Vamos lá, professor, continue sua fala, por favor. Então, o que a gente vai assim observando, né, é que alterações, né, levaram a modernização do espetáculo e, consequentemente, a modernização da apresentação do casal. Então, a gente vê assim, hoje, né, ano que vem 40 anos, né, de Sambódromo, não é isso? Isso aí. Já se completam, né, 40 anos. Então, eu acho que já, professor. O que acontece? Espaço físico para o desfile, as fantasias, iluminação e número de participantes, desfilantes, tudo isso vai trazendo influências e que vão exigindo modificações dessa performance. Então, hoje, quando eu... Perdão. Depois de 2001 até agora, eu depois de me debruçar exaustivamente e ainda não sei tudo sobre a performance do par, a gente começa a falar também e dar assim, e pedir que as pessoas envolvidas nos processos criativos falem para a gente poder entender esses dois momentos do casal, o momento bailado e o momento dança com bandeira, né? Então, quando eu pensei, quando o SRZD pensou nessas lives, falou comigo, eu falei, eu preciso começar isso com um carnaval que tenha a questão da idealização a partir do enredo, da fantasia, e tem que ter uma pessoa que seja da construção dessa fantasia para nos falar, né? Para a gente poder até entender mais e poder apreciar com os olhos mais maravilhados ainda essa performance na atualidade. Então, eu pensei no Jaime, né, que eu babo pelos textos dele, né, e conversando com o Jaime falou assim,
pessoas, para isso é Leozinho Pedrão do ateliê Aquarela Carioca. Eu falei, ai, você traria ele? Claro, eu falei, nossa, então é isso, e a gente está aqui hoje para poder escutá-los, para poder saber deles. Esse momento criativo, da idealização dessa fantasia, né, que vai vestir os seres mágicos e a construção, a mão na massa, a transformação dessa ideia naquela monumental vestimenta que vai passar pela passarela naqueles corpos. Então é isso que eu quero, e passo aí a palavra para o Jaime e para os meninos maravilhosos. Muito obrigada. Vocês me encantam. Quando eu estava lá na passarela, eu sempre queria ir lá para passar a mão um pouquinho assim na fantasia deles, porque eu acho que tem uma energia, né? E vocês são causadores dessa coisa, né? Então é isso. Eu vou passar a palavra para os meninos. Só vou pedir, Jaime, professora, para fechar o áudio de vocês. Eu acho que está vazando um pouquinho. Está vazando um pouquinho. Só fechar enquanto os meninos falam, para a gente ouvir com qualidade o que os meninos vão falar. Sejam bem-vindos, meninos. Leozinho e Pedrão, sejam bem-vindos. Olá. Boa noite, Wallace. Boa noite, Jaime. Boa noite, professora Eliana. Foi um prazer nosso da gente estar aqui. Peço desculpa que hoje o problema foi o meu telefone. Entrei no Wi-Fi, entrei no 4G, entrei em tudo. Agora eu peguei o telefone do Pedrão. Falei, Pedrão, seu telefone. Pelo amor de Deus. Que vergonha. Foi um perrengue. Eu falei, é muita pobreza, gente. Não é possível. Olha, está sendo um prazer estar aqui com vocês, tá? A gente pegou um pouco o que a professora Eliana estava falando sobre as roupas, né, do passado, a atualidade, a modernidade. Eu peguei um pouquinho que o Jaime falou, um pouco da mudança, né, quando a gente começou o nosso trabalho. Então, o ateliê está completando 20 anos agora, né? O Aquarela Carioca completa 20 carnavais, né? E a gente começou em 2003, né? No qual, no primeiro ano, a gente começou no escuro. Não era nem intenção de fazer mestre e porta-bandeira, a gente só queria fazer roupa, fantasia. E a gente começou fazendo fantasias de ala, né? E a gente começou... E aí foram duas primeiras escolas que apostaram muito, que foi a Vila Isabel, que estava no grupo de acesso, a Vila Paraty em 2004, que era, né, a Ruth Ubirinha, que no caso a Vila subiu nesse ano, e consequentemente a Paraíso da Tuiuti, na qual nós tínhamos o Jaime Cesário como carnavalesco no Carnaval de 2000 também. Foi. Então foram as é uma coisa que tem que ser falado, né? Tem que ser, já mudou tudo, enfim. E o Jaime foi um dos carnavalescos que acreditou na gente no início, como na Vila Isabel, na época, o carnavalesco também acreditou. O Alexandre Lousada na Porra da Pedra também, ele estava na Porra da Pedra pro carnaval, enfim. A gente começou, então, assim, as duas primeiras roupas de mestre sala e porta-bandeira foi Vila Isabel e Paraíso do Tuiuti. E, consequentemente, esse ano a Vila Isabel foi a campeã do grupo de acesso, que já deu uma nova cara pra gente, a escola subiu. Quem fez? Né? Aí começou o Leozinho e o Pedrão, ainda não tinha o nome Aquarela Carioca. Não existia ainda. Ainda não era o nome Aquarela Carioca, porque a gente não tinha nem noção que precisava disso. A gente só queria fazer, enfim. Com o tempo a gente foi amadurecendo, aprimorando. A gente parou de fazer fantasias de alas, composições, de roupas. Fazíamos bastante comissão de frente e casal, né? Nós fizemos com o Jaime, né, Jaime? Comissão de frente, casal, composição, baiana, bateria. Já fizemos protótipos. Protótipos, enfim. E é isso. E aí a gente está aí até esse ano aí trabalhando bastante. Eu queria muito, meninos, que vocês falassem um pouco, porque eu acho que as pessoas de fora do carnaval, né, quando veem só o resultado final, não tem uma noção do processo de criação. Também já estive à frente de ateliê e sei a dificuldade que é o processo de criação, né? Porque muitas pessoas têm dúvida de como funciona, se chega um desenho, se vocês desenham, como vocês idealizam, né? Eu acho que é legal a gente trazer também esses bastidores à frente para o público que não conhece o processo de criação, né? Desde quando chega o desenho para vocês, até o processo final de criação, assim, fazendo uma passagem rápida, como é que é esse processo para vocês? Depois eu pego o gancho, vai. Pedrão é mais capacitão. Pode falar. Não, depois eu pego o gancho dele.
Então, isso aí que ele falou. A gente primeiro recebe o figurino, né, dos carnavalescos, né, quando já decide o enredo. Hoje, para facilitar o nosso meio caminho, que acho que é o que dá certo no resultado final, muitos, antes de desenharem, já convidam a gente para participar um pouco da elaboração, da ideia, baseado em cima de quem vai vestir, né? Não adianta fazer um figurino hoje, né, para a porta-bandeira da Grande Rio, de uma forma pensando em uma outra porta-bandeira generalizar, vamos dizer assim. Então elas já conversam com a gente, eu já falo, ó, não gosto de esplendor, a cabeça não sei o quê, um quer capa, o outro quer bota, o outro quer não sei o quê. Então isso já é um meio processo, né? Sim. Tipo assim, o carnaval também não perder tempo de desenhar aquela coisa, que depois o mestre sala não quer a capa, não quer a bota, a porta-bandeira não quer o esplendor, enfim, quer com manga, sem manga, gargantilha, enfim, esses detalhes todos. Né? Otimiza o tempo de criação. Então, assim, isso é uma coisa que a gente ganhou confiança também, né? Lógico, o nosso trabalho, a credibilidade, né, do tempo. E o carnaval fala, Léo, fala logo o que precisa tirar, o que não precisa, o que pode. E aí pergunta essa questão da construção da fantasia. Eu queria montar a pena assim, a saia desse jeito. Dá certo. Qual pena é melhor? Paizão, pluma, rabo de galo, pavão? Então hoje já está tendo essa conversa, coisa que, sei lá, 15 anos atrás eu acho que não tinha isso. Então eu boto aí uns 10 anos para cá, a gente aprimorou isso e eu acho que a gente conseguiu levar isso, facilitou muito para a gente, para o casal, para o carnavalesco, melhor, né? bailado. Então, assim, pensando no bailado da porta-bandeira, eu acho que hoje muita gente pergunta assim, mas antigamente era assim, antigamente era assim. Mas olha só, antigamente não faziam coreografia como se faz hoje. Antigamente não tinha tanta pressão como tem hoje. O carnaval hoje, eu acho que antigamente era visto com mais, era mais solto, Mais leveza, era mais alegria, com mais leveza, e hoje o carnaval ele é visto como uma empresa, né? O carnaval é visto como empresa. Não é à toa que o nosso ateliê precisou virar uma empresa, um CNPJ, né? A gente tem custos, hoje a gente tem contador, a gente tem empresa, conta bancária, jurídica, enfim, tem advogado, ou seja, quando que há 30 anos atrás não tinha nada disso. Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas é caro. Mas não é caro só a mão de obra. Hoje a gente tem um ateliê aqui, que são 2 casas, a gente tem um salão de dança aqui no espaço. O casal ele sai com a fantasia, fica por 3 horas com a roupa, entende? Então, assim, eles têm ensaio aqui, a gente tem uma equipe aqui de 15 pessoas trabalhando, fora costureira, terceirizado de bordadeira, sapateiro, ferreiro, pintor de arte. Então, assim, é uma gama de profissionais. A gente ainda leva a nossa equipe para a avenida, né, para montar, acompanhar, desmontar a fantasia até a dispersão. Então, tudo isso gera custos, né, para dar a qualidade que o conforto. Exatamente. Eu acho que é legal isso, né? Jaime, por favor, suas considerações. Sim, olha, temos a presença do carnavalista Salgueiro e da UPM, né, que fazem roupa, tá? O UPM eu sei, o Edson Pereira está aí, mandando, parabenizando. Muitos anos também. O Edson é maravilhoso. Isso, e o Jorge Freitas, também de São Paulo, está aqui também saudando, e muitos amigos queridos. Deixa eu dar uma adendo aproveitando essa pegada do Jorge, só um minuto. O Jorge Freitas foi nosso professor antes de ter o ateliê. A gente fez estágio no Barracão da Vila Isabel, no Barracão em 2002, 2003, no qual ele era carnavalista na escola no Acesso. Então, assim, também tem uma história maravilhosa. Maravilha, né? Isso é muito legal. Ele está sempre nas nossas lives, prestigiando. E hoje o Edson está aí prestigiando o ateliê. Isso é muito bom. Saudações ao carnavalista. Muito obrigado. Beijo. Ele que está aqui, a todos que estão presentes. Mas, Leozinho, então, né? Nós começamos em 2004. É quase no início. Você começou em 2013, não é isso? 2003, 2004. Isso, né? Então, aquele ano foi um ano bastante difícil, mas uma coisa que a professora Eliane, né, em conversas outras, né, a questão estrutural, né, de uma roupa de porta-bandeira, né, que é a questão. Houve essa evolução, né, que hoje tem coreografia, tem isso, tem aquilo. E tem uma outra coisa que eu quero te perguntar também. Mas, assim, em termos de estrutura da roupa, ou que aquilo que a gente não vê, né? Só vê a beleza. Tem a parte que segura a beleza. Houve muita mudança
nessa estruturação da roupa para ficar mais leve ou mais pesada? O que aconteceu? Porque antigamente, nesse período aí que você fala, também, muitas portas-bandeiras reclamavam do peso da roupa, né? E hoje parece, né, a gente percebe que a evolução, até pelo tanto quanto de coreografia, que elas são muito mais desenvoltas, muito mais soltas, e parece que as roupas estão mais leves. Isso é fantasia ou é verdade? A pergunta que eu faço a vocês. É verdade, é verdade. A gente pode dizer que antigamente a gente sabia de fantasias que pesavam de 30 a 40 quilos, a porta-bandeira, né? Hoje a gente já teve roupa nossa que pesou 8 quilos, 12 quilos, 15 quilos. Então, assim, varia muito. Não depende só da confecção, tá, gente? Depende também do figurino. E aí é onde a gente tenta limpar, quando o carnaval permite, né? E aí eu já falo, ó, não adianta botar muitos elementos em alto relevo, porque isso pesa, porque aí já vem uma estrutura de arame, de ferro, de escultura, de peças. Quando vai na saia, que eu digo da porta-bandeira, né? Que vai dando aquele peso maior. Porque aí ele puxa a roupa dela para baixo, e às vezes quando puxa, aí ela não consegue evoluir melhor. Começa a travar o ombro, o braço, começa a prender a circulação de sangue. Tem muita coisa que as pessoas acham assim, mas ela tem que aguentar. Mas aí vai travando a circulação, ela vai perdendo os movimentos. Que é o que aconteceu nos primeiros anos, quando a gente começou, que foi uma das maiores reclamações que nós tivemos das porta-bandeiras que começaram a vir para o ateliê, tá? Nos primeiros anos, de vir de outros carnavais, de outros ateliês, sobre a questão de prender a circulação, sobre a questão do peso, e a gente começou a estudar também essa ideia de tirar ferro, tirar arame, tirar papelão, que era muito material utilizado nas roupas. Isso, né? A gente começou a tirar isso. E acho que isso aí é exatamente o que o Jaime acabou. Professora, suas considerações, por favor. Então, é magnífico, né? Quando a gente vê assim o sonho, né? A idealização do carnavalesco sendo transformado. Eu dancei de porta-bandeira, né? Minhas primeiras roupas foram feitas na minha casa por mim e por um bando de familiares. Cada um ia lá dar um pitaco, tal, aquela coisa. E coloca isso, corta isso, põe lá. Aí um trazia um broche, outro trazia uns botões. Era uma coisa assim surreal, né? Quando a gente vê hoje o nível da confecção, em especial de vocês, né, das fantasias da porta-bandeira do Mestre Sala. E a pergunta que eu queria fazer, assim, né, você falou que lá no ateliê você tem um espaço de dança. Então, nesse espaço de dança, a porta-bandeira e o Mestre Sala, eles chegam e vão acompanhadas de outras pessoas da escola que vão observar também, como, por exemplo, um diretor de harmonia, um mestre de cerimônia, pessoas que também vão ver vamos dizer assim, não somente a finalização dessa construção, mas vão dar também algum palpite, alguma ideia, fazer alguma crítica construtiva ou não, nesse momento em que eles vão dançar lá, nesse espaço de vocês? A gente tem a primeira prova, que é a prova só da costura, depois vem a segunda prova já com os bordados, a gente está entre a gente e o casal. Na terceira prova, a gente já tem a prova já com pena e tal, e aí já começa a prova da dança nesse espaço maior. A gente tem a nossa primeira sala e vem essa sala maior, que é o salão aqui. Aí, sendo que todas elas, desde o início, já vêm acompanhadas, no geral, do coreógrafo ou da coreógrafa do casal, que é a que se preocupa com a dança, para ver se a fantasia vai atrapalhar ou não, ou se o coreógrafo vai precisar mudar alguma coisa da dança. Aí entra aquele acordo, tanto na fantasia, dá para diminuir isso, ou não dá para tirar, a gente tem que mudar a dança. Aí é um acordo, né, entre a gente e o casal, o coreógrafo, entrar no consenso. Quando chega na última prova, aí sim, vem o presidente, vem o carnavalesco, vem o diretor de carnaval, vem o diretor de harmonia. Já teve situação aqui de uma escola trazer mais 20 pessoas para ver a última prova da fantasia.
que não tinha nem vaga de carro em volta do ateliê. Eu falei assim, gente, para o carro lá embaixo, porque não tem mais espaço aqui. Sabe? Com Eu tô segurança. imaginando 20 pessoas dando pitaco na roupa. Não, Deus do céu. detalhe. Então, aí nesse dia a gente já está cansado, já está estressado. Eu só procuro ouvir a voz do carnavalesco e do presidente, mais nada. Todo mundo que fala, mas você não acha isso? Fala com o carnavalesco. Você não acha aquilo? Fala que o presidente está aqui. Aproveita que o presidente está aqui, porque aí ninguém fala, né? Falar pra mim é mole, né? E aí chega uma hora que até os carnavalescos falam, tá maravilhoso, não escuta mais ninguém, vambora pra avenida. Porque na semana do desfile ainda tem gente falando assim, deveria tirar isso, deveria botar aquilo, mas mal sabe que aquilo levou 2 meses para ser feito. Mas Exatamente. mal sabe que aquilo que ele tá pedindo, coloca mais aquilo, leva mais 10 dias, só faltam 2 dias pro desfile. Gente, vou compartilhar aqui uma coisa muito interessante. Eu já tive ateliê, obviamente, e eu sei, se pra mim, que era fantasia, já era difícil, imagina pra quem faz casal. Mas tem um caso, vou expor aqui a escola, né? Mas faltar 48 horas pro desfile, não é pra entregar, pro desfile, e chegar a tinta pra pintar. Aí a pessoa bota a tinta no chão e fala assim, que horas pode ir buscar? Eu nem comecei a tinta chegou agora. O cara tá com a tinta na mão, ele botou a tinta no chão e fala assim, bota a mão na cintura e fala, que hora que a gente pode buscar, hein? Então eu vou te contar uma situação acho que pior, na situação de mestre de porta-bandeira. Eu a gente com a fantasia de casal pronta, bordada desde dezembro, a roupa toda montar o esplendor, montar tudo, e detalhe, no outro ano, reclamar assim, mas o casal não teve tempo de provar a roupa, é um absurdo aquele ter feito isso. Adoro. Não. Sempre a culpa tem que fazer uma live só dos bastidores. Ih, vai dar ruim. Reveu o close do meu corner. Vai dar ruim. Aí eu falo assim, gente, é sério. Leozinho, Pedrão, vocês, nessa experiência de vocês, de formar esse sonho do carnavalesco, vocês, portas de grandes experiências, já com bastante tempo de dança e de enfrentamento na avenida, e as portas-bandeiras que estão chegando, que estão assumindo o pavilhão pela primeira vez. Conta aí pra gente qual é o sentimento que envolve esses casais diante da criação, da concretização desse sonho. Qual o momento que esses casais tocam em vocês enquanto artistas que estão criando o sonho para eles desfilarem? Então, eu acho assim, como eu falei no início, a gente já pega o figurino já pensando em quem vai vestir, né? A gente já pensa assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente já faz a fantasia a Tassiana da Grande Rio, por exemplo, é uma porta-bandeira novata, né? Termos. Mas assim, de primeira, acho que tem 3 carnavais, se eu não me engano, 3 ou 4. 3 anos que a gente está fazendo. Então, o primeiro ano dela não foi com a gente. E aí no segundo ano, que veio para cá, tá 3 anos e 3 anos dando nota máxima com a gente, assim, também. Então, assim, a gente se preocupou com a menina que está vestindo. Uma menina que está começando agora, sabe? Então, assim, eu não posso pegar, por exemplo, o que a Ruth já estava acostumada a vestir com a gente e vestir na Tassiana. Como eu não posso pegar a fantasia da Tassiana e colocar na Daniela Nascimento? Cada uma tem seu estilo, cada uma tem sua postura, cada uma tem sua altura, cada uma tem seu desenvolvimento. A gente pensa na pessoa. Isso é lindo. É por isso que é mágico. Porque cada um vai se envolvendo com um pedacinho do sonho, não é? Então, se completa. É a sua característica, a sua personalidade. E a pessoa que está chegando
no ateliê, aquela novata de a primeira vez que eu vou desfilar, ela chega toda deslumbrada, tá aceitando tudo, e a gente tá sempre pensando no melhor desenvolvimento para ela. E ela tá sempre achando o máximo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente aproveita a nossa experiência de tempo com a experiência de outras antigas que a gente já sabe que dá certo e não dá certo. Eu não vou pegar uma coisa que eu tô vendo que já deu errado uma ou duas vezes e vou colocar numa pessoa que acabou de chegar só porque ela não sabe. É muita maldade, né? Eu acho que é imprescindível isso, né? Eu acho que a troca da bagagem, da experiência com quem está começando, ela é imprescindível, principalmente para um carnaval que é uma festa tão gigantesca, né? Óbvio, quem está começando tem um deslumbre, a pessoa está entrando, tem aquele brilho no olhar, e eu acho que a sensibilidade de quem já está dentro, em olhar e falar, não, calma, olha, vamos fazer assim, isso vai ser melhor para sua dança, porque a fantasia, principalmente para um casal universitário porta-bandeira, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas ela pode ajudar como pode prejudicar. Se for uma fantasia mal realizada, e por mais que seja alguém experiente, acaba com uma dança, acaba com o planejamento de um ano de trabalho, um ano de ensaio. Então acho que essa troca, né, de você trazer a sua expertise, a sua experiência em prol dessa menina, desse menino, eu acho que é imprescindível esse cuidado que vocês têm na hora de construir, não só a fantasia, né? A gente está vivendo um processo de reumanização, né? Das relações, a reumanização do carnaval, a gente está voltando a olhar para as pessoas, tentando olhar menos para o espetáculo e olhando mais para os componentes, principalmente os componentes que levam neles a pontuação de uma escola, a responsabilidade de pontos. E o carnaval leva 40 pontos de 2 pessoas. É muito pesado, né? Então eu acho que esse cuidado é bem importante da gente destacar, né? Só pegando o gancho aí, por exemplo, dessa coisa do iniciante, né? Que ele tem medo de falar porque pode ser demitido. Ele tem medo de falar porque o presidente não vai concordar ou o carnavalesco é contra. E aí, onde eu entro, olha, se você não falar, você vai ser prejudicado e a gente também. Então, assim, eu também não posso mudar uma fantasia, né? Eu não posso, a gente pode adaptar. A gente está aqui para adaptar o figurino, né? O Jaime sabe disso. Uma coisa é você adaptar, diminuir o tamanho da manga, mudar um formatinho de uma gola porque vai incomodar o pescoço, né? Enfim, são alguns detalhes, né? Diminuir a altura da capa, que no figurino está até embaixo, botar uma altura, isso é adaptações, né? Agora, tirar, mudar totalmente, não. Aí a gente procura respeitar e vamos até o carnavalesco. Dá para tirar isso? Dá para mexer aquilo? Eu acho que é o caminho. Para ficar bom para todo mundo, para a escola, para mim, para a gente, carnavalesco, e respeitando. Posso, Leozinho, então, assim, só voltando àquela pergunta, podemos afirmar que desse período dos 30 quilos para hoje houve uma redução de 50% do peso da estrutura de porta-bandeira. E agora uma pergunta que eu vou lembrar o ano de 2012, que foram 2 portas-bandeiras, né? Ou 4, não sei se você foi primeiro. Foram 4 portas-bandeiras. Aquele famigerado ano do Gosto, né? A gente teve com o Bango também. A pergunta que eu faço, a saia da primeira porta-bandeira do Porto da Pedra tinha, segundo você, 3.700 paisões. Ou foi exagero? Da Tigre. Paisões. Aí eu pergunto que eu fico sempre a me perguntar, né? Foi a primeira saia de paisão completa de uma porta-bandeira usada no carnaval? Você lembra de alguma outra? Essa é a pergunta que eu tenho. Então, do Aquarela, nossa, sim, foi a primeira que fez naquele formato de pena até em cima, né? Com bastante paisão. Foi a roupa que a gente mais usou paisão até aquele ano. Mas até porque já tinha passado já também. Era uma fortuna, né? Aquela roupa foi uma fortuna. Na época, o paisão era uma coisa surreal. Eu lembro de poder usar isso porque já tínhamos na escola uma quantidade infinita de paisão preto. Não, de paisão preto a gente só precisava do paisão laranja, né? Isso.
E aí, no somatório das duas cores, deu 3.000. A saia foi inteira, não teve mais nada além de paizão. Toda. Exatamente. Do Aquarela foi o primeiro. Agora, eu acho que foi a primeira do Carnaval brasileiro, viu? Porque acho que não teve nenhuma escola com esse cacife financeiro na época para fazer uma roupa dessa, porque era praticamente impossível. Depois disso, né, as pessoas foram, paizão se recicla, e foram trazendo mais, caiu também de preço, né, porque na época. E agora, uma saia de paizão é muito mais leve do que uma saia bordada aí com paizões e outros rabos de galo e tudo mais, concorda ou não? Verdade. Então, se vocês repararem, pelo menos com a gente, cada vez mais a gente está subindo as penas da saia. Antigamente a pluma que ficava para paizão era só na barra lá embaixo. Já chegou no meio e hoje a gente já está chegando no primeiro aro. Matando a curiosidade de muitos, a gente faz uma anágua com 3 aros. A nossa anágua, que é a base da porta-bandeira, tem 3 aros. Muita gente pergunta a gente, tá? Lá no ateliê direto. A gente usa 3 aros. O aro de baixo, uma no meio e uma mais em cima. Antigamente a gente botava a pena só embaixo, até chegar ao aro do meio. Hoje a gente já está saindo com a pena do primeiro aro, em cima, bem em cima. Ou seja, da cintura dela até o primeiro aro, a gente tem no máximo 30 centímetros a 40 de bordado. É uma coisa bem curta, de 30 a 40 centímetros. E dali já sai as penas e vai descendo as penas até embaixo. Então fica mais leve. Porque a pena é muito mais leve do que botar pedraria, bordado e tudo mais. E só voltando a essa roupa em questão, ali já vinha da cintura os paizões, não? Já vinha de cima, exatamente. Já vinha Quanto mais em cima, mais paizões é usado. Já vinha saía o corpete e já começaram a descer as penas. Que bom, então vocês fizeram a primeira saia de paizão de uma porta-bandeira e eu fui o primeiro carnavalesco a fazer uma saia completa de paizão. Eu sabia que ele ia puxar pro lado dele. Eu sabia. Agora, olha só, com a pena saindo da cintura, essa pena saindo da cintura, depois dessa, saindo da cintura real, depois a gente teve só uma no Salgueiro, com a Martela, e depois o Castelão em 2019, saindo da cintura, porque realmente é muito difícil o cacife e ter pena para isso. Deixa eu tirar uma dúvida que eu acho importante, vou passar a palavra para a professora, mas a gente vem vivendo, meninos, um século da colaboratividade, da coletividade e da sustentabilidade, né? A gente vem vendo as escolas recorrendo cada vez mais a materiais alternativos, até por uma questão de investimento, né? De ter penas artificiais, enfim, por uma questão de sustentabilidade, óbvio, mas eu acredito que até muito mais nesse momento por uma questão orçamentária. O carnaval passa por uma transformação, a festa está ficando grandiosa e os investimentos são basicamente os mesmos, né? Então, os investimentos não estão acompanhando a proporção da festa, principalmente no que se remete à parte operacional dessa festa, que é a confecção, fantasia, matéria-prima, ainda traz-se muita coisa de fora do Brasil, enfim, algumas questões ainda estão em xeque. Qual é o impacto disso no trabalho de vocês? Vocês gostam de trabalhar com esse material artificial? Como é que foi esse manuseio para vocês? Sim, a gente está sempre procurando inovar também, né, nos materiais. Tem escola que traz penas de fora mesmo, igual você estava falando. Tem escolas que estão reciclando a própria pena e tem aquelas que estão partindo para o lado, um outro tipo de pena, que é o artificial. E a gente está sempre usando também. E sempre dando ideias para as escolas. Pô, vamos usar isso, tira esse daqui, vamos trocar, vamos mudar, para sempre melhorar e não deixar cair o parâmetro da escola também, né? O nível da nível. Legal, menino, legal. E a pergunta que eu faço, hoje já tendo uma qualidade suficiente dessas penas artificiais para ser aplicadas num casal importante, imponente de uma... o efeito visual, para que a gente vê aí das alas, das músicas, os destaques que estão usando, bacana, tá? Bacana. E, infelizmente,
infelizmente, para o movimento da saída da porta-bandeira ainda não se chegou a esse impacto, não só o impacto, como o peso. Por quê? Ele acaba pesando 3 vezes mais do que a pena natural, devido à haste que leva no meio, né, que é uma haste de PVC, enfim, carbono, seja for, e aí você multiplica isso. Se eu for 6.000 varetas daquela, a fantasia vai aumentar de 10 a 25 quilos. Então eu já evito e nem faço isso. A gente nem faz essa loucura. E eu já tentaram, vários carnavalistas me passar, Léo, usa, não dá. Léo, usa. E aí eles também não arriscam, porque eu tô falando que não rola ainda. Eu não vou dizer que a gente não usou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. No carnaval de 2019, perdão, 2020, das Passas. Agora, pós-pandemia, de abril, carnaval de abril de 2021, né? O casal das Taças, por exemplo, a gente aproveitou o paizão que tinha na escola, preto, e botamos um fiozinho laranja, e a parte de cima era para dar efeito de rabo de galho laranja. Não tinha como comprar. Como era rabo de galo, uma pena pequena, o que eu fiz? Pedi para fazer no artificial. Funcionou, porque era só uma camada em cima, era um tamanho de pena menor, como que fosse rabo de galo, e realmente ninguém soube que era artificial. Ficou muito idêntico. Então, assim, não era a saia toda, ele foi um complemento, aí sim, acho válido. Foi um acabamento, entendeu? Para dar isso aí. Por exemplo, esse ano na Grande Rio, a saia era toda de paizão e em cima a gente fez a pena da espada de São Jorge. Era para simular a planta, né, da espada de São Jorge. Então, assim, foi só uma camada. Era só uma camada, né? A roupa foi linda, é verdade. Sim, era especial, mas aí também não tinha outra opção, né? Não tinha nada. Na realidade, para uma camada, né? E para materiais que não tem para onde correr, como no caso da espada de São Jorge, é adequado. Mas para fazer uma roupa inteira, não. Né? Não, ainda não. Eu já vi, tá? Várias porta-bandeiras de segunda e de terceira, assim, mas a gente ainda não fez isso. Professora Eliane, por favor, suas considerações. Eu fiquei pensando, né? Quando a gente pensa a dança e a gente vai pensar essa roupa que vai vestir esse corpo dançante, né? Eu fiquei pensando assim, isso que vocês colocaram em relação à leveza do traje, que hoje voltou ser menos pesado para a porta-bandeira, isso é muito fundamental, porque uma das perdas dos movimentos obrigatórios, dos passos obrigatórios da dança da porta-bandeira, que já são apenas 4 passos, se deram também por conta do peso da roupa. Por exemplo, não tinha como uma porta-bandeira desenvolver um patinete ou desenvolver um balanço, né? Sem apoio do mestre-sala, com aquele peso tão grande em cima daquele corpo, né? Então, na verdade, os 4 passos da movimentação da porta-bandeira se restringiram a 2 movimentos apenas. O abano, que são os giros nos 2 sentidos do horário, e o aviãozinho, quando ela gira apoiada na mão do mestre-sala, desfraudando a bandeira, em círculo junto com o mestre-sala. Quer dizer, essa criação de vocês, essa confecção de vocês, ela resultou, o que eu observei nesses 5 anos de SRZD, eu observei que as portas-bandeiras começaram a resgatar esses 2 passos que estavam ficando perdidos da movimentação dela. Então, isso aí é gratificante de ouvir 2 pessoas preocupadas com isso, porque estão ajudando a preservar a coreografia da porta-bandeira. E, por outro lado, eu fico pensando assim, no mestre-sala, que ele tem 7 passos definidos, alguns passos ficaram completamente impossíveis de realizar com a questão do esplendor, tipo o promenade, quando ele faz aquela descida de costa para passar a bandeira não bater no rosto dele, a altura de chapéu e de esplendor, quando ele vai fazer um voleio
que muitas vezes ele tem que fazer uma elevação de perna, e se ele fizer isso com esse peso nas costas, ele pode cair, ele pode tombar. Então, essa leveza que vocês estão trazendo para o traje, isso para mim é bacana de ver. Então, eu tenho visto alguns mestres-salas que estão conseguindo executar dos 7 passos definidos que compõem a performance do mestre-sala dentro do bailado do mestre-sala e da porta-bandeira, é exatamente a recuperação de passos e gestos. São passos tão importantes que teve até um julgador que penalizou um mestre-sala porque ele estava fazendo o passo obrigatório e tradicional da dança do mestre-sala. Aí o julgador penalizou. Eu falei, nossa, ele não conhece realmente a dança do mestre-sala. Mas eu penso assim, no que vocês facilitam essa vestimenta, vocês facilitam o retorno dessa movimentação primeira e original da performance do casal, cuja performance é composta de 2 performances, a da porta-bandeira e a do mestre-sala. Porque, na verdade, o mestre-sala não dança com a porta-bandeira. Ele dança para a porta-bandeira e para o pavilhão. Ele se exibe para ela. E ela não precisa se exibir para ele, ela dança, né? Ela flui, ela dança, ela ocupa espaços, porque, na verdade, quem ocupa o espaço é a porta-bandeira. Ela que ocupa todo aquele espaço para o jogador e o espaço da passarela também. E ele vem dançando para ela e para o pavilhão, numa louvação ao pavilhão e numa deferência a ela enquanto mulher sagrada que porta aquele pavilhão. Vendo isso. Então, é muito bonito ouvir de vocês essa preocupação, porque essa preocupação de vocês com esse corpo que carrega essa fantasia se traduz no resgate de movimentos que estavam se perdendo, né? Eu tenho a esperança de ver ainda na avenida alguns passos que já não se fazem mais, mas com essa preocupação de utilização de materiais e discussão avaliativa junto ao carnavalesco, junto ao casal em especial, a gente possa ainda ter por mais alguns anos a poder apreciar o bailado do mestre-sala e da porta-bandeira. Eu não posso ir contra a modernidade, né? Eu quero ser uma velhinha moderna, eu tenho que estar acompanhando. Mas eu vou ficar sempre com o coração na mão para que aqueles passos que foram definidos e escritos sejam preservados. Por quê? Numa dança clássica, se você mudar a coreografia do balé Gisele ou de um outro balé, não é o Gisele que vai estar encenado. E mestre porta-bandeira também. Se você acabar com aquela movimentação que foi descrita, escrita, anotada e dita, esse é o bailado, a gente vai perder. A gente vai ter a dança com a bandeira. Vai ser valiosa? Vai, porque vai trazer 40 pontos para a escola e a escola vai ser campeã, de repente, por causa dos pontos do casal, né? Mas a gente não vai ver mais o verdadeiro bailado do mestre-sala da porta-bandeira, que alguns casais têm lutado para essa preservação. E quando eu pedi a Jaime que falasse, quero que ele fale um pouco mais desse momento inspirador da criação desse figurino, qual é o sonho que te envolve, à luz da temática, do enredo, como é que surge essa ideia de você riscar esse figurino para ser transformado pelos artistas na indumentária do casal. Fale aí desse sonho para a gente. Eu não sei, mas são 9h02, eu não sei que horas você vai encerrar as considerações finais. Mas com relação depende do tema, depende da escola, das possibilidades financeiras, dos profissionais que irão executar. Então, um diferencial muito grande, professora, porque, assim, você vê um caso, uma escola com possibilidade de utilizar 3.700 paisões numa saia de porta-bandeira, eu, evidentemente, não perdi tempo e nem pestanejei.
falei no Leozinho, o figurino nasceu e a roupa saiu. Eu considero aquela roupa extraordinariamente bonita, né? Então, assim, e uma coisa que vale para pensamento das discussões, né, que já tivemos, inclusive, lá no grupo, né, essa coisa que o Léo falou e o Pedrão falaram, né, de redução de, no mínimo, 50% do peso, isso permite hoje o aparecimento de tantas coreografias e tantas danças. Porque com a roupa 30 quilos, 40 quilos como era, não davam para as portas-bandeiras saírem bailando, girando e dançando coreografias. Hoje, a modernidade trouxe leveza, né? E os ateliês se modernizaram, são de ponta, se adequaram e trouxeram esse novo vertente, esse novo gabarito de qualidade, né, para o bailado das portas-bandeiras. Evidentemente, anexaram mais espaços, mas não pode perder os essenciais. É isso que aí que tem que ser levantado sempre, né, e defendido sempre. Mas, Léo, Pedrão, é assim, eu vou já encerrar, que eu vou deixar para gente. Obrigado pela presença, né, sempre um prazer, vocês sempre têm a minha referência de padrão de qualidade, roupa de mestre-sala, porta-bandeira, comissão de frente também, né, enfim. Obrigado. E eu vejo que outros cavalheiros que aqui entraram elogiando, além de duas figuras humanas sensacionais, que a gente, isso é muito importante também, esse carinho, que faz a gente lutar, e vocês devem lembrar da minha luta, vai ser vocês, hein, pô? Ainda vamos fazer mais ainda, com certeza. E vai ser vocês, e aí foram. Então, assim, obrigado por ter atendido esse pedido da professora Eliane, e Tá sendo parabéns pela arte que vocês fazem, né, as belezas que trazem em forma de mestre-sala e porta-bandeira. Agradecer demais, né, aqui pelo SRZD e pelo carinho que eu tenho aos dois. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente na nossa live. Legal, obrigado, Jaime. Jaime já se adiantou, Jaime já está acostumado com o esquema, já foi se adiantando. Eu nem preciso mais fazer mediação, estou aqui só de figuração. Jaime já, não, obrigado, beijo, foi ótimo. Beijo. Professora Eliane, por favor, suas considerações. Só tenho a agradecer. Aprendi bastante e relembrei momentos incríveis aqui com a fala de vocês. Lembrei muito de Maria Helena, da Imperatriz, nesse momento, vocês falando, e eu pensando nela aqui, entendeu? E muito obrigada por vocês terem vindo agregar mais conhecimento para que a hora que a gente estiver apreciando um casal dançar, a gente pense nisso tudo que vocês levantaram em relação às questões da confecção da fantasia deles. Eles estão ali, mas as mãos de vocês, o carinho, o coração estão lá junto com eles. Muito obrigada. E Jaime, meu amor, não te largo mais, hein? Não é mais bom. Olha, eu vou pegar o gancho da professora. É uma coisa muito legal pra gente, né? Que é, vamos dizer assim, nova geração, mas nem tanto. Já tem 20 anos de ateliê, né? Já estamos ficando para trás já. A idade está chegando também. Mas assim, essa coisa do preservação, essa honra de poder estar trazendo os mais antigos, mais novos, essa mistura, a gente teve a honra de trazer Maria Helena na comissão de treino da Imperatriz Leopoldinense, né, para a gente ter um prazer, a gente poder fazer com ela, né, nós tivemos dois momentos, né, teve um outro na Império Serrano também, que ela desfilou, nós fizemos Maria Helena, e para fechar com chave de ouro, né, aqui, nossa lenda viva, Dona Vilma Nascimento, nós fizemos esse ano ela na Portela, comemorando os 100 anos da Portela. Tivemos essa honra de fazer, acho que para a gente foi um currículo imenso, né, nossa história viva, respeitada, conceituada, enfim, eu não tenho palavras para dizer, primeiro pelo carinho que ela sempre teve com a gente. Sim, muito. A gente já vinha fazendo vestidos dela para apresentar a filha, né, a Daniele, né, há vários anos, na Portela, na Tuiuti e tudo mais. Quando falou,
da Cidade Pelada de Fantasia, ela foi lá e bateu o pé e falou: eu não abro mão do Leozinho e do Pedrão, se não for eles eu não desfilo. Então, assim, ela fez uma exigência dela, né? Isso é muito bom. E a gente fez esse ano agora, o último carnaval, né? Ela com o Jerônimo, né? Teve um prazer e um currículo pra gente surreal, né? Foi Isso é histórico pra gente, né? Eu acho que... Então é isso que a professora falou, que a nova geração, mas respeitar, né? Pô, é fantástico. Só uma parte, quando os profissionais são de gabarito, né? Outro carnavalesco, Caê Rodrigues, presente na nossa live, um beijo, Caê. Isso aí, todo Um abraço, gosto, é bom. Amo, Caê. Tivemos o prazer também de fazer esse ano a União da Ilha com ele também. Bom, eu quero fazer bom demais. as finais para a gente fechar, antes que a gente caia de novo. Primeiro agradecer Leozinho, Pedrão, parabenizar a professora Eliane pela estreia, mais uma vez agradecer Jaime pela presença. Eu acho que é extremamente importante que a gente feche essa live destacando a importância do cuidado com as pessoas no carnaval. Eu acho que a gente tem cada vez mais crescido essa festa, cada vez mais pluralizado ela, disseminado ela no mundo inteiro. As pessoas que trabalham com carnaval no mundo inteiro, representam o país no mundo inteiro com a cultura do carnaval. São pessoas periféricas, de comunidade, que vivem disso, que são oriundas desse lugar, independente da festa, né? São oriundas desse lugar. Então, acho que a gente olhar para as pessoas com cuidado, com o carinho que os meninos falaram, de entender que está começando, que precisa ser olhado com carinho, com cuidado, com afeto, né? Eu acho que afeto ditam prioridades. E a gente precisa priorizar essas pessoas com carinho e com esse cuidado. Então, parabenizar pelos meninos também pelo cuidado, pela fala, e agradecer mais uma vez. Obrigado, meninos, pela presença. Espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente trocar mais e conhecer mais ainda o trabalho de vocês. Muito obrigado, tá? Obrigado, uma honra nossa estar participando, adorando. E pode chamar a gente quando precisar, a gente está aqui. Gente, beijo. E a gente se vê na avenida daqui a pouco. Beijo. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Obrigada, meu amor. Beijo, professor. Beijo. Obrigada por tudo. Beijo.